Olá, sou Claudineia de Araújo, bióloga, com especialização, mestrado e doutorado em genética e biologia molecular. Sou docente do curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis e fui perita oficial criminal também no município de Rondonópolis entre os anos de 2008 a 2011. Estou aqui então a convite da Liga Acadêmica de Medicina Legal, da UFR, para participar do primeiro simpósio também de medicina legal e falar um pouco com você sobre genética forense e a análise de DNA na investigação criminal. Declaro não ter conflito de interesse para esta palestra e os nossos objetivos aqui é levar para vocês um pouquinho mais de conhecimento acerca desse mundo tão vasto, né, chamado de perícia oficial criminal, principalmente no que diz respeito à análise, né, do DNA e o quanto essa análise contribui para a elucidação de crimes em todo o mundo. Bom, a perícia oficial criminal que a maioria de vocês deve conhecer é aquela dos filmes e séries, né, principalmente CSI, onde geralmente existe um começo, um meio e um fim, né? E essas cenas de crime, elas são geralmente bem preservadas, o perito consegue fazer o seu trabalho com uma certa tranquilidade e quase sempre o inquérito é concluído com sucesso. Na vida real, existem algumas discrepâncias ou distanciamento, né, disso que a gente vê lá nas séries e filmes, então nem sempre os locais onde o crime aconteceu estão preservados adequadamente, nem sempre os peritos têm condição adequada de realizar o seu trabalho e nem sempre as provas, né, que foram coletadas e analisadas naquele ambiente levam necessariamente a uma conclusão perfeita ou satisfatória do inquérito judicial. Bom, então eu vou começar a falar com vocês, né, lá do princípio do que é a criminalística, para aqueles que ainda não sabem. Então, a criminalística é uma disciplina que utiliza o conhecimento científico das mais diversas áreas aplicadas na análise de vestígios materiais com o objetivo de auxiliar a polícia e o sistema judiciário na investigação criminal, no que for possível para a elucidação de um crime e sua autoria. Então, a análise genética é uma parte desse todo, né? De toda o contexto e de todos os profissionais envolvidos, né? Que estão ali dedicados a elucidar um crime ou a autoria de um crime. O criminalista são responsáveis, os criminalistas são responsáveis por recolher, analisar, interpretar e levar a evidência forense dos fatos, né? Então, eles trabalham na parte oculta de um crime não resolvido. Então, enquanto uma equipe, né, da Polícia Civil trabalha com toda a investigação, a coleta de provas, a questão de ouvir testemunhas, né, os criminalistas estão ali investigando a parte oculta, as provas que foram deixadas, alguns sinais possíveis de contribuir com a investigação como um todo. A profissão é constituída por uma enorme variabilidade de disciplinas e especialidades, né, especialistas, e ela está prevista, né, no Código Penal, artigo 159, que diz que o exame de corpo de delito e outras perícias, ele será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, né? E geralmente que passam aí por processos seletivos, né? E que ingressam nessa carreira, tá? Todos os criminalistas, eles utilizam diversos equipamentos, então talvez você já tenha tido a oportunidade de observar, né, mesmo que seja em reportagens, que os criminalistas eles vão sempre no local de crime com câmeras, gravadores, cadernos de anotação, pinça, cotonete, fontes de luz, kits, pó especial e vários outros equipamentos necessários para realizar uma identificação e uma boa coleta de prova, tá? Então, em um local de crime, existem duas diferentes maneiras de iniciar o processo. Por exemplo, o que ocorre com relação ao reconhecimento, né? E a identificação. Então, uma pessoa numa cena de crime, ela pode ser reconhecida
por diversos contextos, como, por exemplo, um familiar que reconheça uma roupa, uma marca, uma tatuagem, ou mesmo reconheça a pessoa inteira, né? Já a identificação, ela precisa ser realizada com métodos específicos, né? 3 deles estão demonstrados aí. O mais utilizado e o principal, o mais difundido é a papiloscopia. Existe também a identificação por arcada dentária e também hoje muito difundida a identificação genética, né? Que é o que nós vamos conversar aqui. Bom, para esses 3 princípios, né, de identificação, algumas condições são bastante importantes, alguns princípios são bastante importantes, a começar pela capacidade desses profissionais de observação. Então, ter um olhar técnico, né, como diz na medicina, um olhar clínico, para todo o contexto desta cena de crime é essencial para o sucesso de todas as outras etapas até o final da investigação genética, por exemplo. Então, é o perito de campo, né, que a gente diz, é a pessoa que está no local que o crime aconteceu, é que vai conseguir identificar a amostra, preservar a amostra, coletar adequadamente e conduzir para que o exame seja realizado. Então, esse princípio de observação ele é bastante criterioso e, às vezes, essa situação, esta prova, ela é coletada de forma que você pode ter uma certa dificuldade para diferenciar, né? Por exemplo, um cabelo humano e um pelo de gato, né? A depender da cor do cabelo. A própria identificação digital, né? Então, em uma cena de crime, um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença para o sucesso da análise como um todo das provas biológicas que estão ali. Então, olha só, com a observação tanto do local como do corpo, né, ou da vítima, é possível você fazer comparações observacionais, né, e inferir, por exemplo, que essas marcas aqui elas foram produzidas por esse objeto, né, de forma comparativa. Que essas outras marcas, essa outra lesão aqui, ela foi produzida por um objeto contundente, né? Que você pode, inclusive, comparar esse objeto com a lesão, inclusive trazendo à tona a questão da medida, né, de cada um desses compartimentos, né, levando, então, a inferências bastante importantes com relação à produção dessa lesão, tá? Outra questão importante é a temporaneidade, né? Qual é o tempo que aquela amostra biológica ela foi deixada ali naquele local de crime, né? Qual foi o tempo que este crime pode ter sido realizado, né? E como se deve proceder no momento da coleta dessa amostra e até o final da sua identificação. E o princípio da análise, que está mais próxima, então, dessa questão de avaliação genética, né? De análise genética do DNA. Para essas avaliações biológicas como um todo, não somente do DNA, existem protocolos operacionais padrões, tá? Esses protocolos, eles precisam estar norteados por 2 princípios bastante importantes. A reprodutibilidade, que diz respeito ao quanto aquela técnica empregada ela pode ser reproduzida em outros ambientes e por outros profissionais, e a confiabilidade. Então, qual é o nível de confiabilidade que aquele exame ou aquela técnica que foi realizada pode ter diante, né, de todos os questionamentos ou todas as perguntas que estão presentes no inquérito, tá? Então, o princípio da individualidade começa com a identificação, né? Então, em uma cena de crime, por exemplo, observar que tem uma mancha marrom em uma superfície de janela, nesse caso, ou numa parede ou num piso, não necessariamente este perito tem condição, neste momento, de confirmar que esta mancha é uma mancha de sangue, mas ele tem uma suspeita, ele vai coletar,
Depois dessa identificação vai vir uma classificação, se esse sangue é humano ou não, e uma individualização por tipagem sanguínea, por exemplo, ou por análise de DNA, que vai sim, né, dizer que tipo de sangue estava ali, qual é a pessoa ou qual é o indivíduo que é portador, né, daquele tipo de informação. Bom, então a biologia forense é a área científica em que, através de técnicas e de conhecimentos específicos sobre genética e biologia molecular, se auxilia a justiça a desvendar crimes, também conhecida como DNA forense, tá? Então, no Brasil já existe uma rede integrada de bancos de perfis genéticos. Antes da formação dessa rede, a investigação genética ou análise de DNA era realizada em locais pontuais, né, em unidades pontuais de estados que estavam mais avançados com relação a isso. Mas, com o tempo, isso foi sendo estruturado no país e no mundo, formando uma rede, então, onde, pelo que eu me lembre, 19 estados já possuem estrutura suficiente para fazer essas análises de perfis genéticos, e eu trouxe aqui para vocês uma distribuição, né, de perfis já publicadas, né, nesses bancos, por exemplo, com relação a vestígios de crimes, a pessoas condenadas, suspeitos, legal, restos mortais identificados, restos mortais não identificados, familiares de pessoas desaparecidas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso está tendo um avanço muito significativo. Pessoa de identidade desconhecida, referência direta de pessoa desaparecida. E todo esse contexto de análise de genética, ele parte de um princípio muito básico, né, que nós todos da área da saúde estudamos em algum momento, né, que é a nossa identificação única do nosso genoma, né? Então, o genoma humano, tá até humano aí, me perdoa, o genoma humano, ele é um conjunto de genes de um organismo armazenado no DNA ou nos nossos cromossomos, e possui informações sobre as principais características hereditárias, alterações, doenças em que esse ser humano pode ter na vida. E é possível hoje em dia e cada vez mais conhecer e localizar, né, esses genes, o que possibilita intervir sobre diversas condições humanas, dentre elas em situações criminais. Então, essa subespecialização da genética está centrada basicamente em 3 áreas, né? Investigação de paternidade, criminalística e identificação, sendo que as duas últimas vai versar sobre a identificação humana, confronto de vestígios e crimes sexuais. Bom, essa tecnologia ela traz muitos benefícios, né? O primeiro é a velocidade maior de análise, apesar de haver, né, uma grande cobrança, né, com relação ao tempo em que esses laudos demoram ainda para ficar pronto. Mas se não fosse esse tipo de investigação genética, talvez muitos crimes demorariam muito mais para serem elucidados, ou talvez nem seriam, né? Nem se conseguiria chegar a um fechamento desse inquérito. Diminui o tempo de término dos inquéritos policiais, todos nós sabemos o quanto é isso importante, principalmente para a justiça brasileira, né, onde os inquéritos se acumulam e se multiplicam por um tempo bem significativo, e o nível de assertividade, né, que é pode ser maior que algumas outras provas presentes naquele inquérito. Bom, historicamente, a genética e a biologia molecular forense, elas nascem quando começa a se realizar testes de paternidade, a princípio, com a intenção de apoiar a justiça naqueles casos em que uma pessoa requer, né, a confirmação de paternidade. E, em 1980, descobriram regiões do DNA capazes de individualizar uma pessoa, ou seja, através dessas técnicas era possível dizer o quanto uma pessoa era única para todas as informações genéticas presentes na população como um todo. Em 1984, na Inglaterra, esse médico elaborou um método de identificar as pessoas por meio de fragmentos do seu material genético.
Em 85, no Reino Unido, pela primeira vez foi efetuada a análise de DNA com aplicação médico-legal. Em 88, o FBI resolve casos com auxílios da análise de DNA. E em 90 houve uma grande evolução tecnológica científica, principalmente com o advento de uma técnica chamada PCR, tá? Que levou à popularização, né, desta análise de DNA. E o desenvolvimento cada vez mais sensível, capaz de identificar a origem de amostras biológicas com pouco DNA. E é especificamente essa o ponto mais alto da nossa conversa de hoje. Bom, existem algumas etapas, né, para que essa investigação de DNA ela seja coerente dentro desse contexto da perícia oficial criminal. O primeiro são os exames pré-DNA, né? Vocês viram lá anteriormente que a gente precisa confirmar essa amostra, por exemplo, em se tratando de sangue, né? Se é sangue mesmo ou não é. Então, esses exames pré-DNAs que começam a partir do momento que a coleta já foi realizada de maneira adequada, que o ambiente já foi isolado de maneira adequada, quando essa amostra chega no laboratório, ela vai então passar por esses exames que vão confirmar qual é o tipo de amostra biológica que existe ali. Em confirmando ser uma amostra capaz, né, que carrega DNA, procede-se então à extração desta molécula, a quantificação, né, o quanto que aquela amostra trazida para o laboratório oferta de DNA para a realização das próximas etapas, que seria a amplificação desse material, a genotipagem, né, que é a tipagem genética daquele material, a análise dos resultados, né, e depois dessa análise final, ainda temos a emissão do laudo, tá? Então, os exames pré-DNA é quando se identifica, quando se depara com uma cena como esta, né, onde tudo leva a crer que este material seja sangue humano, né, ou este outro material aqui, né, que foi encontrado, né, a partir de uma cena de crime sexual, ou ainda uma outra mancha coletada em uma superfície onde se tem ainda dúvidas, né, ou não se tem uma comprovação científica do que trata aquela amostra. Então, nós temos, por exemplo, o teste imunocromatográfico, né, que é um teste rápido que permite diferenciar o sangue humano dos outros tipos de sangue, né? Então, não vai se proceder uma extração de DNA, uma avaliação de DNA de um material que se tem dúvida, né? Porque esses kits ou o material utilizado para análise genética e molecular, eles são com um custo-benefício mais alto, por exemplo, do que esses testes de comprovação, né? Como, por exemplo, esse teste rápido que foi pensado na facilidade de armazenamento e transporte para coleta de campo de diversas origens e objetivos, dentre elas a perícia oficial criminal. Bom, então, as amostras sendo obtidas na cena de crime, né, ou de exames de paternidade, que também é bastante utilizado, passado por essa pré-análise, confirmado que é uma amostra biológica humana, ela passa então pela extração de DNA, a quantificação, né, para dizer, realmente a sua primeira etapa deu certo, você conseguiu extrair o DNA lá de dentro do núcleo ou da mitocôndria, tá? Amplificação dos fragmentos por PCR multiplex, separação e detecção desses produtos, determinação do perfil genético, tá? Aí depois ainda vem a comparação do genótipo, né, que evidencia com outras amostras de referência. A combinação, se a combinação ocorrer, realiza-se a comparação de perfil com um banco de dados populacional ou com amostra referência, realiza-se a estatística com a probabilidade e a causalidade e aí emite-se o laudo. Então, estas etapas todas, elas são minuciosas e requer uma condição técnica muito aguçada. É por isso que os laudos de análise de DNA, eles não são tão rápidos para serem emitidos. Bom, começa pela dificuldade da própria extração, né, do DNA.
Então, apesar de cada dia mais ser lançado no mercado kits potentes para a realização dessa extração, depende muito do tipo de amostra, da qualidade da coleta e da complexidade que essa amostra demonstra para realizar esse procedimento. Bom, as principais fontes para a extração de DNA são o núcleo, né, que é bastante difundido, mas também pode-se realizar a extração de DNA das mitocôndrias, né? E isso tem uma importância bastante grande na análise de relações parentais, né, ou familiares. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais detalhadamente para vocês, tá? Bom, ainda existem aquelas situações onde a extração ela é um pouco mais complexa ainda, como por exemplo em ossos carbonizados, né? Que essa análise é geralmente realizada em casos de acidentes aéreos, automobilísticos ou grandes homicídios, quando não há outros materiais possíveis de investigação. Bom, então, existem as amostras referências, né? E existem as amostras que foram coletadas lá no local do crime, tá? Então, essas amostras coletadas, elas podem ser sangue, saliva, sêmen, tecido, osso, cabelo, marcas e pontas de cigarro, impressões e armas de fogo, né? E elas serão comparadas com aquelas amostras que vieram da cena de crime. Bom, rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia, esta amostra coletada, ela vai então ser transferida para um tubo que vai alguns reagentes vão promover a lise celular, né, ou seja, a separação ou a quebra das membranas plasmáticas e nuclear para que esse DNA seja liberado, ajuste das condições de ligação, a ligação do DNA em uma coluna, lavagem e a eluição. Então, todas essas etapas aqui, elas têm um objetivo, que é separar o DNA de todas as outras componentes celulares, tá? Então, nós estamos aí deixando esse material livre para as próximas etapas. Esse material é obtido pela coleta da região do corpo que se encontrar melhor preservada, né? Ou de qualquer superfície presente ali na cena de crime. O método mais conhecido é o fenalcloroforme, que é feito em até 24 horas, mas existem diversos kits, como eu disse agora há pouco, que permitem essa extração e essa purificação, tá? Bom, a análise genética, então, ela é sempre feita de maneira comparativa. É necessário ter uma amostra referência, né, que é uma fonte biológica conhecida, e uma amostra questionada, né? Então, a amostra referência é aquela que você coleta do próprio indivíduo, seja ele vítima ou suspeito, ou que você encontra ali na cena que você tem certeza que é da vítima ou do próprio suspeito, e uma amostra questionada, né, que é aquela fonte que você não sabe, que ela é desconhecida, mas ela foi coletada naquela cena e ela pode ser do suspeito, ela pode ser da vítima ou ela pode ser de uma terceira pessoa. Então, as amostras questionadas aqui, ó, por exemplo, né, uma parte óssea, né, que não se sabe de quem é e qual é a procedência. Fraldas, né, infelizmente nós temos um índice de crime sexual contra crianças altíssimo no mundo inteiro, principalmente no Brasil, bala, faca, seringas, enfim, todas aquelas amostras que foram retiradas da cena de crime e que não se sabe qual é o perfil genético que vai ser encontrado ali. E as referências, como eu disse, é aquela amostra que já está presente, né, e que você tem conhecimento de qual é a sua origem, tá? Então, os exames são sempre comparativos, e o que permite essa comparação são os marcadores moleculares. Esses marcadores moleculares, eles têm origem no que hoje nós conhecemos como polimorfismos genéticos, que são sequências ou diferentes nucleotídeos presentes na nossa molécula, né, que foram resultados de mutações ao longo das gerações e que foram se propagando, e cada uma dessas alterações que nós chamamos polimorfismos vai gerando sequências específicas e muito individuais, que deixam aquela pessoa diferente geneticamente de todo o restante da população, tá? Então, o fenótipo ele varia de pessoa para pessoa e
10% do DNA é transcrito e traduzido em proteínas. Nos 90% restantes que não são expressos, há muito mais diferença entre indivíduos do que os 10% que são expressos. E é daqui que nasce toda aquela estatística e toda aquela probabilidade que está descrita nos laudos e que vai diferenciar uma pessoa da outra, inserindo esta pessoa no contexto do crime ou não, ou tirando essa pessoa da cena de crime, tá? Então, essa investigação ela pode também ser utilizada do ponto de vista mendeliano, né? Então, conforme ocorre as nossas heranças mendelianas, como por exemplo o sistema ABO, né? Era como se realizava antigamente com relação ao próprio teste de paternidade, também era utilizado no início para a investigação forense, né? Então, este indivíduo com esta pessoa ele não pode ser o pai, né, desta criança, ao passo que no caso 2, né, não dá para se ter certeza, e assim sucessivamente. Já a investigação de vínculo genético, esta questão celular passa a ser molecular e através desses polimorfismos você consegue identificar uma inclusão ou uma exclusão de paternidade, por exemplo. E aí esses marcadores, eles foram cada vez mais sendo melhor investigados, publicados, né? E hoje se consegue traçar identificações a partir de análises moleculares de quais são os fragmentos que são iguais ou diferentes, né, naquele indivíduo. Por exemplo, aqui, ó, a mãe tem para este marcador o 3, o 2 e o 7. O filho tem o 3, o 2 e o 5. E o suposto pai, 5 e 5. Logo, muito provavelmente, esse suposto pai é de fato o pai dessa criança, né? A mãe tem 8 e 10, o filho tem 10 e 12, o pai tem 11 e 12. Obviamente que isso é feito em uma escala muito grande que possibilita as análises estatísticas a inferir aquela probabilidade que geralmente passa de 99,9%. Os marcadores genéticos de interesse forense, né? Ele, para ser considerado bons para fins de identificação, deve apresentar algumas características, como o alto polimorfismo. Então, quanto mais polimórfico, melhor, né? Quanto mais esse marcador for diferente nas pessoas de uma população, melhor. Reprodutibilidade, né? Ou seja, a capacidade que as técnicas possuem de reproduzir aquela técnica que vai identificar. Alto poder discriminatório, né? Então não pode deixar dúvida com relação a essa análise comparativa. Ausência de influências ambientais. Estabilidade, precisa ter uma baixa taxa de mutação, né? Porque senão isso envolve, isso pode ter uma relação direta com a análise. E baixo custo, que é o que todo mundo busca com relação à investigação genética. Os primeiros exames de DNA que começaram a ocorrer em 1980 eram chamados de fingerprint e se baseavam na pesquisa de marcadores genéticos autossômicos do tipo VNTR, né? Que quer dizer número variável de repetições em tandem ou de repetições sequenciais, né? Ou ainda conhecidas como mini satélites, né? Então, eles foram utilizados para investigação desse crime e incluindo o suspeito nesse contexto, tá? Os marcadores genéticos autossômicos do tipo VNTR, né, ou mini satélites, que já são constituídos por uma série de 7 a 80 pares de bases que pode se repetir até centenas de vezes. Então, através de utilização de enzimas que conseguem cortar, né, ou degradar essas sequências, era possível, então, identificar dentro de sequências variadas de diferentes indivíduos quais eram as regiões, né, que cada um tinha. Então, veja, para o mesmo polimorfismo, esse indivíduo tem essa repetição, esse tem esse tem esse, então tornando-os diferentes. Como a análise é sempre comparativa, quando você pega uma amostra de referência com uma amostra que você está em dúvida e cruza, você consegue tirar de cena aqueles indivíduos que não têm compatibilidade e incluir aquele que tem compatibilidade, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, esse marcador molecular não tem nenhum indivíduo investigado que foi compatível. Já este teve esses 2 indivíduos. Já esse teve mais indivíduos e assim sucessivamente, tá? Após a extração e a quantificação desse DNA, ele passa por uma técnica chamada PCR, né, que é uma reação em cadeia de uma enzima chamada polimerase. Então, dentro de um tubinho, o que a gente utiliza para verificar, para amplificar esse material e verificar se todos aqueles polimorfismos estão presentes nesse DNA. Então, tem que ter a própria enzima, que é a DNA polimerase, magnésio, DNTPs, que são os nucleotídeos de compatibilidade, e os iniciadores, que nós chamamos de primers, tá? E, obviamente, a própria amostra. E aí, esta técnica, ela permite também que se investigue, o que foi utilizado a partir de 1990, marcadores genéticos ainda autossômicos do tipo STR, né? Que são repetições curtas em TANDs ou microsatélites. Esses marcadores, eles são facilmente amplificados por essa técnica que eu disse anteriormente, que é a PCR. Permite a análise de pouca quantidade de material, então, para o marcador anteriormente descrito, né, falado, a quantidade precisava ser um pouco mais, que é muito importante para análise pericial. Quanto menor essa dependência de quantidade de material, melhor o marcador, né? Possibilita a análise de mais de um marcador genético ao mesmo tempo, então, no mesmo tubinho, você pode colocar vários marcadores e ter uma resposta única. E é a principal ferramenta de identificação de DNA nos casos forenses até os dias atuais. Análise do tamanho por PCR, mas não da sequência. Então, olha aqui os STRs, né, ou microsatélites, como eu mostrei também naquele slide, ele é constituído por uma unidade fundamental de 2 a 6 pares de base que se repete até 50 vezes. E cada indivíduo, cada pessoa no mundo possui um fragmento desse diferente para todos esses marcadores, o que vai promover, então, essa individualização. Aqui uma outra técnica utilizada, né, já é eletroferograma do perfil de STRs autossômicos, onde cada um desses fragmentos é identificado aqui, né, por um sinal, e é possível também fazer essa diferenciação. Aqui é a mesma coisa, tá? Além desses marcadores, né, que existem outros, mas eu trouxe os principais, em análise forense é possível se investigar marcadores de linhagem, né, que diz respeito àquela questão de hereditariedade. Então, os marcadores autossômicos, que foram esses que eu descrevi agora, ele é passado ou transmitido para todos os herdeiros, né? Então, todo mundo em uma família tem os seus STRs, os seus VNTRs, né? Cada um diferente do outro, mas com o mesmo tipo de herança, tá? A herança mitocondrial já é uma linhagem voltada para a identificação materna, uma vez que o pai, né, através do cromossomo, através do espermatozoide, ele deposita dentro do ovócito somente material genético, né? Toda a arquitetura celular mantida nesse momento é herdado da mãe, então por isso o DNA mitocondrial permite uma análise ou uma investigação de origem materna, né? E essa origem materna pode transferir tanto para meninas como para meninos, tá? E a análise de cromossomo Y, né, que é passado de filho para filho e que também pode ser utilizado em uma diferenciação no caso de crimes sexuais, né, onde você quer diferenciar, por exemplo, a presença de um homem, uma vítima mulher, né, e aí diferenciar esse material genético. Então, a vantagem dessa investigação do cromossomo Y é a obtenção de perfil exclusivamente masculino, então auxilia muito nos casos de crimes sexuais. Bom, a genotipagem de DNA por eletroforese capilar, né? Então, já é uma técnica mais avançada que a PCR e o próprio sequenciamento, né? E aqui ele traz a informação. Então, a vítima 1, a vítima 2, o sangue que estava presente na faca, né? E o suspeito. Então, observem aqui, ó, que a compatibilidade do sangue que estava, né? Que foi detectado,
ela tem uma compatibilidade direta com o suspeito e uma compatibilidade nula com as vítimas. Bom, além dessa investigação dos polimorfismos dos marcadores, a análise de genética forense também permite o armazenamento desse DNA ou dessas amostras em bancos de dados e tem por objetivo reunir informações genéticas e também não genéticas sobre crianças, adolescentes e adultos desaparecidos que podem ainda estar vivos e de pessoas que foram mortas e não puderam ser identificadas pelos métodos tradicionais, esperando-se inclusive que futuramente essas técnicas estejam ainda mais avançadas e que, de repente, casos que não possam ser solucionados hoje em dia, possam, quem sabe, no futuro, chegarem a uma definição. Dois tipos de dados são arquivados: as informações genéticas obtidas a partir do DNA, doado pelos parentes de pessoas desaparecidas, né? E as informações genéticas obtidas a partir do DNA extraídos de ossos mortais. Então, tanto material genético de familiares, como de restos mortais que são encontrados, como de crianças desaparecidas que podem ter o seu material, crianças não, pessoas desaparecidas que podem ter o seu material genético investigado com relação à compatibilidade de informações de familiares, por exemplo. Então, pode ser realizado o cruzamento dessas informações e permitir o contato de duas pontas do problema, né? A pessoa ou o resto mortal não identificado e a família. Então, esse seria um dos objetivos. Como funciona? Para que o banco de dados funcione de forma eficiente, é importante a participação do IML, de órgãos governamentais ligados à defesa dos direitos humanos, bem como organizações não governamentais, né? E todas essas pessoas, todas essas unidades, melhor dizendo, por exemplo, o IML, coleta e envia para o laboratório amostras ou restos mortais não identificados, para que seja procedida a extração e a própria análise do DNA para ser colocado o resultado nesses bancos, e os órgãos governamentais e não governamentais fazem o rastreamento e triagem dos parentes dos desaparecidos para a posterior obtenção de amostras biológicas para o estudo do DNA, tá? Indo para o laboratório responsável pela etapa final, que é o estudo, o armazenamento e a comparação dos dados genéticos, e este banco nacional, né, que é chamado CODES, uma das denominações é CODES, né, combinação de DNA indexado em um sistema, é utilizado, por exemplo, pelo FBI em todo o país, né, todos os Estados Unidos, e é uma ação que está sendo difundida, né, pelo mundo inteiro. A intenção é que essas informações comecem a ser trocadas entre essas unidades para que cada vez mais se consiga utilizar destas técnicas para a solução dos mais diversos tipos de crime, né? Então, esses bancos de perfis genéticos, ou CODES, o Banco Nacional de Perfil Genético possui hoje em 2 módulos independentes: o Banco Criminal, que contém perfis genéticos de vestígios diversos, sexual, local de crime, objetos e de indivíduos identificados criminalmente, e Banco de Desaparecidos, que contém perfis genéticos de cadáveres, restos mortais, pessoas vivas de identidade desconhecida, familiares e amostras de referência direta de pessoas desaparecidas. Então, é um grande avanço, né? Eu acho que todos que estão assistindo essa palestra, caso tenham maior interesse, pode procurar esses bancos para estudar e para conhecer, porque é um avanço espetacular e uma organização que pode trazer frutos ainda mais importantes para essa parte de análise genética dentro do contexto de perícia oficial criminal. Então, agradeço pela atenção de vocês e estou à disposição. Esta é a foto do meu grupo de estudo, pesquisa e extensão, GPEX, da UFR, e espero encontrá-los em outras oportunidades. Obrigada.